Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta com mais um vídeo da Palavra do Senhor. E vocês já viram no título que nós vamos falar a respeito do falso Samuel. Por que o falso Samuel? Samuel era falso? Não, nós sabemos que Samuel foi um profeta de Deus, um profeta escolhido, um profeta desejado, gerado, separado por Deus no ventre de sua mãe. Mas houve uma confusãozinha aí no final da vida de Saul, aonde gerou toda a polêmica que existe, uma das polêmicas que existe na Bíblia. O povo não tem o que fazer, adora ficar arrumando polêmica, né? Aonde há uma sessão espírita descrita ali na Bíblia e as pessoas falam, tá vendo? Então a Bíblia apoia o espiritismo, a Bíblia tá dizendo que pode, se a Bíblia fala, então a gente pode fazer. E na verdade não é nada disso. Realmente há algumas coisas escritas na Bíblia, onde Deus descreve justamente a vida do povo. E o que o povo fazia? O povo adorava outros deuses, isso é proibido. Como Sodoma e Gomorra, todo mundo era homossexual, isso é proibido. Aqui, nesse instante que nós vamos ler, foi uma sessão de feitiçaria, que também é proibido. Então Deus só relatava o que o povo estava fazendo para justamente deixar o exemplo para nós do que nós não devemos fazer. Então nós vamos falar primeiro a respeito de Samuel, Samuel de verdade, não do falso Samuel. O Samuel de verdade, entender como é que ele veio a esse mundo, o ministério dele, como ele conheceu Saul, como ele conheceu Davi. E aí depois nós vamos entrar nesta polêmica sessão espírita, né? Esse ato de feitiçaria que Deus condena, tá bom? Então vamos falar primeiro lá onde Samuel nem existia, do pai, da mãe dele. Nós vamos ler bastante como sempre. Vocês peguem a cadeira aí, senta, porque nós vamos aprender tudinho a respeito desta passagem da Bíblia, tá? Nós vamos então começar, como eu sempre digo, eu deixo os versículos sempre aqui do lado. E o que eu for falando com vocês, que realmente está na Bíblia, aliás, eu tô aqui para falar só o que está na Bíblia, né? Para que não fique na minha palavra, tudo que eu for falando com vocês, eu vou colocando um versículozinho aqui do lado. Então, quando aparecer um versículo, é a respeito daquilo que eu estou falando, tá? Ah, deixa eu mostrar a Bíblia, né? Para falar da Bíblia, cadê a Bíblia? A Bíblia tá aqui. E como sempre eu imprimi para deixar uma letrinha um pouquinho maior. Então vamos começar agora em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 20. Bora? Versículo 1. E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana, então, era o pai de Samuel. Filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Versículo 2. E este tinha duas mulheres, o que Deus já não aprovava, né? Mas naquela época tinha essa cultura de mais de uma mulher. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 3. E subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne, Finéias e os dois filhos de Eli. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. O Senhor é que dá vida a tudo e a todos, e ele, naquele instante, tinha impedido Ana de ter filhos. Tudo está nas mãos de Deus. Versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava muito e não comia. Tadinha. É sempre assim, né? 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Homem é um pouco insensível, né, gente? Ele achava porque ele dava uma porção dobrada para ela,
de tudo, das ofertas que ele entregava lá, porque ele era um homem muito rico. Então porque ele dava uma porção dobrada para ela, vamos falar de dinheiro, porque eu não sei qual é a moeda de antigamente que eles trocavam ali, né? Não sei não, né? Sei, eram os gados, os bois e as coisas, as propriedades que eles tinham, joias, tesouros, mas vamos falar nos dias de hoje, vamos falar em dinheiro, que é o que a moeda que nós mexemos aqui nos dias de hoje, né? Então ele dava um dinheiro maior, dava um tanto de dinheiro pra Penina e para os filhos dela, mas para Ana ele dava muito mais dobrado. E Ana, mesmo assim, estava muito triste, porque o que completa uma mulher são outras coisas, não é tanto só o dinheiro. Dinheiro é bom, né? Convenhamos, não vamos dar uma de hipócrita agora e falar, ai, dinheiro não serve pra nada, pra mim serve pra tudo, resolve muita coisa. Então, ela ficava triste quando ela recebia toda aquela porção, mas faltava alguma coisa dentro dela que a preenchesse. E ali só Deus sabia a angústia que ela passava, de tanto que ela orava, nós vamos ver aqui na palavra, que ela parecia bêbada. O sacerdote ali falou pra ela assim, você encheu a cara de vinho, encheu a cara de mé? Que é isso? Você tá doida? Você tomou demais, hein? E aí ela fala, não, meu senhor, não tomei nada não, eu tô angustiada de espírito, angustiada de coração. Então naquele instante, o Eucana cobrava justamente dela. Por que você tá triste? O homem é insensível pra essas coisas, né? Por que você tá triste? Eu te dou muito mais que a outra, eu sou melhor pra você do que se fosse 10 filhos, tá? Você pode ser melhor do que 10 filhos, mas um filho não substitui nada. A mulher precisa pelo menos ter um filho na vida pra poder se sentir mulher, e ela tava mesmo nessa fase de eu preciso de um filho. Até a música da Fernanda Brum, né, que fala, dá-me filho se não morro, é exatamente esse sentimento. Ela fez essa música justamente nessa situação de Ana, né, me dá um filho senão eu vou morrer. Versículo 9. Então, Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Imagina, a amargura de alma, ela precisava de um filho. Versículo 11. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva e de mim te lembrares. Como eu falei pra você, quando Deus se lembra da pessoa, não é que ele esqueceu, Deus não esquece de ninguém, mas é quando exatamente ele coloca o milagre na tua mão. E se de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva lhe deres um filho homem. Ela queria um homem, porque naquela época quem tinha filho homem era o mais importante, né? Quem tinha filha mulher era desprezada, inclusive não era nem contada na linhagem. Então ela queria mesmo um filho homem. Ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele seria um nazireu de Deus. Podemos falar a respeito de nazireu depois, tá? Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, observou a sua boca, porque ela orava e ficava pedindo filho para Deus. 13. Porquanto Ana no seu coração falava só e movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Falou, essa daí tomou todas. 14. E disse-lhe Eli, até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Versículo 16. Não tenha, pois, a tua filha por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Versículo 17. E respondeu ele, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Naquele momento, o homem de Deus liberando a palavra, chega de chorar. A amargura acabou. Vai em paz que Deus vai conceder o que você está pedindo. Versículo 18. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim foi a mulher no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Tinha recebido o milagre naquele instante, né? E viu com certeza por fé. 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E olha que bonito o versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia, o tenho pedido ao Senhor. Que bonito, né? Recebeu o filho que ela tanto queria, recebeu o que ela mais desejava na vida dela.
Depois ela teve muitos outros filhos, mas aquele primeiro era o mais importante. Foi o que ela se realizou como mulher nessa face dessa terra. Então, nós vamos agora para 1 Samuel, capítulo 2, onde nós vamos ler alguns versículos. Mas antes de entrar aqui, eu preciso dizer alguma coisa para vocês. No tempo que o Samuel ainda era pequeno, que ele nasceu, lembra que a mãe dele tinha feito um voto? Que se o Senhor entregasse um filho varão para ela ia entregar o menino na casa do Senhor para toda a vida dele, ele também seria um sacerdote? Pois é. Os historiadores dizem que pelo menos de 3 a 5 anos era o tempo que a criança demorava para desmamar. Então a mãe dele falou nesse período, que nós vamos ler aqui, que Eucana, o pai dele, ia subir novamente para oferecer o sacrifício anual dele. E aí ela não foi com ele, porque ela falou assim, deixa eu desmamar o menino primeiro, depois eu vou, porque eu tenho que entregar ele para o Senhor. Então o marido dela respeitou e falou, então fica aí até o menino desmamar. Então é aqui exatamente que nós vamos começar, tá bom? Eu vou ler alguns versículos pulados, de 11 a 35, mas eu vou falando para vocês quais são eles. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. Então Eucana, o pai de Samuel, foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Foi exatamente isso. Depois que ele desmamou, eles levaram Samuel para ficar definitivamente com Eli. E aí aqui já está dizendo que ele está voltando lá da cidade e Samuel ficou servindo ao Senhor. Versículo 12, eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Os filhos do sacerdote não conheciam ao Senhor, ele não repreendia os filhos por causa disso. Por isso depois aconteceu um monte de outra coisa que a gente fala daqui a pouco. Versículo 17 agora. E era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aliás, eles aprontavam todas com a oferta, e tocar na oferta de Deus, tocar no dízimo do Senhor, tocar no dinheiro de Deus, o próprio Deus se encarrega de dar uma conversadinha com essa pessoa. Conversadinha, você entendeu, né? Toca no que é de Deus para você ver o que acontece. Versículo 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Versículo 19, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano e lhe trazia, quando com seu marido subia para fazer o sacrifício anual. Então todo ano a mãe dele levava uma tunicazinha nova, uma roupinha de sacerdote para ele, porque ele ia crescendo, claro, estava diante do Senhor trabalhando com Eli. Então a mãe dele todo ano fazia uma tunicazinha para ele, bonitinha, para ele poder estar diante do Senhor e não ter necessidade nenhuma, né? Eles cuidavam deles, eles abasteciam toda a necessidade de Samuel. Versículo 20. E Eli abençoava Eucana, sua mulher, e o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Ele estava abençoando ela novamente. Ele falou assim, você já entregou seu filho? Era a coisa que você mais queria? Então que Deus te abençoe agora, que você tenha muitos outros. E olha o versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que bonito. Deus a compensou, mas 3 filhos e 2 filhas ela recebeu. Para quem era estéril, para quem o Senhor tinha fechado a madre, olha que maravilha. Um voto feito no altar. Vou te entregar, Deus. E não pediu nada em troca. Só quer um filho. E aí Deus deu o filho e ainda deu muito mais. O versículo 26 vou repetir. O jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse, um homem de Deus era um profeta que tinha chegado lá naquele instante, que a Bíblia aqui não diz o nome dele. Chegou para o Eli e falou assim, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai? E estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, vamos para o 29, por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada? E honras mais a teus filhos do que a mim? E para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus mandou um profeta falar com Eli a respeito dos filhos dele. Por que você está honrando seu filho mais do que eu? Eu não escolhi vocês desde lá da casa de seu pai, da tribo de Levi, quando tirei vocês do Egito? Como é que agora você coloca em segundo plano tudo que é meu? Deus estava repreendendo Eli naquele instante, hein? E 34 agora. Isto te será por sinal, a saber o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ófine e a Finéias.
ambos morrerão no mesmo dia. Pois é, aconteceu. Versículo 35. E suscitarei para mim um sacerdote fiel. Isso ele já falando, o profeta falando através de Deus de uma geração futura. Um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e segundo a minha alma, que eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Muita gente diz que essa passagem fala sobre Davi, mas aqui Deus estava falando a respeito de Jesus Cristo, tá bom? Que futuramente ele ia levantar assim um sacerdote fiel. Capítulo 1 Samuel, capítulo 8 agora. Versículos de 1 a 7, de 18 a 22, e vou falando para vocês. 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, olha a pulada que a gente deu aí, né? Já vamos pro capítulo 8 e Samuel já tá velhinho. E todas aquelas coisas ali no meio já aconteceram, viu? Os filhos dele, Deus chamou Samuel e toda hora Deus ia falar com Samuel lá, porque naquele instante a palavra do Senhor não estava mais tendo na terra. E aí Deus falava somente por Urim, Tumim, por algumas outras coisas, mas ele não se ouvia mais a voz do Senhor. E quando Samuel foi chamado, Deus falava com ele falava, tô aqui, Senhor, mas ele pensava que era o Eli que estava chamando ele. E aí não era o Eli falou assim, a próxima vez que Deus vir, você falar com ele, eis-me aqui, Senhor, o que você quer de mim? E quando Deus veio e falou com ele falou justamente a respeito da morte dos filhos de Eli, e tudo isso aconteceu nesse meio tempo, tá? Então agora em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, Samuel já estava velho. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia, que foram juízes em Berseba. 3. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Samuel andava tanto com Deus, Samuel era profeta de Deus, Samuel foi juiz naquele instante na terra, ele cuidava do povo de Deus, ele lutava as guerras de Deus, a guerra que Samuel entrava, ele não perdia nenhuma, Deus entregava todos os povos na mão dele, e os filhos dele, estavam igual os filhos de Eli também, não serviam ao Senhor como ele servia, com inteireza de coração. E aí ele colocou os filhos dele, ele já estando velho, ele já cansado, né, com certeza de tanta guerra. A gente se cansa aqui de trabalhar a semana inteira, imagina eles que lutavam mesmo de braço, de força, de lança, de arma, de ir pra cima, com cavalos, de lutar mesmo, guerra física. E aí ele já estava velho e cansado e colocou os filhos deles por juiz naquela cidade, e simplesmente o que os filhos fizeram? Aprontaram o que quiseram, e o povo ficou revoltado com isso. O povo falou, não, seus filhos não são igual a você não, a gente não quer isso daí de juiz no seu lugar não. E nesse instante, olha só o que o povo diz para eles, versículo 4, e todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, todo mundo se reuniu por trás, falou, vamos lá falar com ele. Versículo 5, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora sobre nós um rei, para que ele nos julgue como tem todas as outras nações. A gente não quer mais ser julgado por juiz. Você falava com Deus, Deus falava com você, Deus deu todas as direções, nós ganhamos muitas batalhas, mas agora você colocou os teus filhos que não andam com Deus como você anda, então agora nós vamos começar a perder. A gente não quer perder nada, então coloca sobre nós um rei como tem todas as outras nações, porque a gente não quer mais ouvir a voz de Deus. Nós simplesmente agora queremos continuar vencendo com o nosso rei, com a nossa mão forte. Olha a ignorância do povo. Como todas as outras nações têm, a gente também quer. 6, versículo 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, porque para eu não reinar sobre eles. O povo não está dizendo para você, Samuel, que simplesmente eles não querem mais você ou seus filhos. Essa desculpa de que seus filhos não servem a Deus, não era igual a você, é só uma desculpa para me rejeitar, Deus falando. Porque aqueles rapazes não serviam a Deus, mas se Deus os tocasse, se Deus usasse eles para livrar Israel, qual a diferença? Deus ia estar trabalhando com eles da mesma forma, mas eles não queriam mais Deus.
E Deus falou isso para Samuel: não fica triste não, porque eles não estão rejeitando você nem a sua linhagem, eles estão rejeitando a mim. 18. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos haverdes escolhido. Pulamos do versículo 7 para o 18, você viu, né? Então, estou falando tudo para vocês. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos haverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porque nesse período de intervalo aqui dos versículos que nós pulamos, Deus dá a eles, ele falou: você quer um rei? Quero, mas eu vou falar tudo que o rei vai fazer por você. E ele falou que o rei ia escravizar eles totalmente. Ia ser um político, como os nossos que nós temos hoje, que ia pegar sua propriedade, que ia te cobrar imposto, que ia fazer vocês de escravo. Falou tudo. Aí ele falou assim: então, é isso aí que vocês vão ter de um rei. Só que, o dia que vocês orarem a respeito desse rei, eu não vou ouvir. Vocês estão escolhendo hoje que vocês querem isso. Tudo bem, mas eu não vou ouvir quando vocês orarem a respeito dele, por causa do sofrimento que ele vai colocar em vocês. Versículo 19. Porém, o povo não quis ouvir Samuel, mesmo sabendo que o rei ia aprontar, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Versículo 20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. A gente não quer nem saber de Deus. O nosso rei vai sair na nossa frente e vai fazer as nossas guerras. Versículo 21. E ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Versículo 22. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Pode deixar que eu vou colocar um rei sobre vocês. Nós vamos agora para 1 Samuel, no capítulo 9. E também vamos ler alguns versículos, 1, 2, 16, 17 até o 26. E sempre aqui do lado para vocês. Versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Alfa, filho de um homem de Benjamim, um homem poderoso. 2. E este tinha um filho, cujo nome era Saul. Olha aí o rei Saul entrando na história. Moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía do povo. Ele era alto, mas não era aquele homem alto, magricelo, igual a gente vê por aqui hoje em dia, né? Tipo jogador de basquete, aquela coisa comprida, enorme, que você fala: nossa, que estranho. Não, ele era alto, bonito, jeitoso e se sobressaía diante de todo mundo, diante de todo o povo. Olhava para ele de longe, você já via Saul e ainda era bonito. Versículo 16 agora. Amanhã, a estas horas, porque nesse instante, como eu disse assim, a gente vai pular alguns versículos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, nós precisamos chegar lá na sessão espírita ainda. Mas nesse instante, quando apareceu Samuel na história, Saul na história, Deus fala com Samuel: já tem um rei, então você vai se encontrar com esse rei. O que aconteceu? Deus fez as ovelhas do pai de Saul se perderem lá no deserto, e ele foi procurar. Isso já era Deus colocando a mão, porque ele precisava se encontrar com Samuel. E aí Deus avisa para Samuel: olha, amanhã vai chegar o rei que eu falei para vocês, então você vai ungir ele assim, assim, assim. Então é aqui que nós entramos no versículo 16, aonde Deus estava falando com Samuel assim: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás capitão sobre o meu povo de Israel. Ungirás rei. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. 17. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, ele dominará sobre o meu povo. Então é ele que você vai ter que ungir, tá bom? No capítulo 10 agora, de 1 Samuel, nós vamos ler os versículos 1, 8 e 17. Versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, depois que ele tinha já conversado com Saul, ele chamou Saul para comer com ele, e aí passou a noite ali. Depois ele falou: eu tenho que ir embora, que meu pai perdeu as ovelhas. Agora eu sei que as ovelhas já se acharam, porque Samuel falou: fica descansado, porque já acharam as ovelhas. E aí ele fala assim: agora se eu não for embora, meu pai vai pensar que quem morreu foi eu, então eu tenho que ir embora. Então aí Samuel chama ele à parte e falou: espera só um pouquinho que eu tenho uma coisa do Senhor para entregar para você. É onde nós entramos aqui no capítulo 10, versículo 1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse:
porventura não te ungiu o Senhor por capitão da sua herança? Avisando para ele, tô te ungindo para você ser rei de Israel. Vai ser capitão da herança do Senhor. Tu também descerás antes de mim a Gilgal. Olha a instrução de Samuel, no versículo 8 agora, tá? Deu algumas instruções lá para ele e falou, você vai descer primeiro, vai descer antes de mim, para Gilgal, que era onde eles se concentravam. E eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Saul, presta atenção, não posso com você agora, vai primeiro, porque ali a gente vai se concentrar para oferecer ofertas pacíficas ao Senhor. E ali, 7 dias esperará. Foi aí que aconteceu a apostasia de Saul. Olha o que Samuel disse. E ali, 7 dias me esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Você vai descer, você já está ungido rei, mas você vai me esperar 7 dias. E depois desses 7 dias eu te falo o que a gente vai fazer. Vamos para o versículo 17 agora. E convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá. Fez uma reunião lá. Versículo 18. E disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. 19. Mas vós tende rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado, põe sobre um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Então, ele estava convocando todo mundo ali e falou justamente isso. Vocês rejeitaram o Senhor? Beleza, então agora vamos escolher um rei. Apesar dele já ter ungido Saul, mas o povo ainda não sabia. Ele falou assim, então agora nós vamos escolher. Versículo 20. Pois, tendo Samuel feito chegar todas as tribos ali para a reunião, tomou-se a tribo de Benjamim. Deus escolhia ali naquele instante. 21. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não o achou. Ele se escondeu. Ele falou, tá, fui ungido rei, ninguém sabe, e agora faço o quê? Ficou morrendo de medo da hora da unção e de ser apresentado diante do povo, e ele se escondeu. Olha só, versículo 22. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Falaram, ué, Deus, o Senhor falou que separou as tribos, separou Benjamim, separou a casa do pai dele, agora a gente já sabe que o rei é Saul. Será que esse homem ainda vem para a reunião hoje? O Senhor tá certo disso? Será que Deus não errou e ungiu o homem errado? O cara ainda vai aparecer aqui? É isso que eles estavam falando. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem o sem vergonha, o que eu vou colocar rei sobre vocês. Esse abençoado, para não falar outra coisa, tá escondido no meio da bagagem. É esse o tipo de rei que vocês querem? Beleza, vamos continuar. 22. E correram, e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Ele ainda tentou se esconder, mas na hora que colocaram no meio do povo, todo mundo viu ele, porque ele era mais alto que todo mundo. 24. Então disse Samuel a todo o povo, vede já quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse, viva o rei! E aí aceitaram que Saul era o rei naquele instante. 25. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, como eu falei para vocês. Ele falou tudinho que o rei ia fazer com eles. E escreveu num livro e pô-lo diante do Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo e cada um foi para a sua casa. 26. E foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com eles do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Quando ele voltou para a casa dele, ele já voltou com um exército enorme. Deus tocou no coração de algumas pessoas para que fossem fiéis a ele e para que já naquele instante começassem a segui-lo. E agora nós continuamos em 1 Samuel, nós vamos para o capítulo 13, versículo 8 a 16. E, olha lá os 7 dias, o que Samuel falou para Saul? Desce primeiro, que depois de 7 dias eu vou lá falar com você. Me espera, me espera. Versículo 8. E esperou Saul 7 dias, ele esperou realmente.
até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, porque as coisas não são como a gente espera, né? Não é assim hoje em dia? A pessoa fala pra você, espera uma semana que eu vou te dar uma resposta, passa uma, passa duas, passa um mês, você fala, caramba, era uma semana. Eu, então, quando compro alguma coisa na internet, sempre calha de ter um feriado. Aí eles falam assim, a gente entrega em 5 dias úteis. Meu filho, 5 dias úteis dá quase um mês. Eu falo, caramba, que monte de feriado é esse que vai esticando os dias, não é? Não acontece isso na vida da gente? Então, o Saul esperou 7 dias, ficou contando na folhinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que sei lá se tinha dia útil, se não tinha, Samuel não apareceu com 7. E aí, Saul agiu, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Todo aquele povo, aquele exército que tinha seguido Saul, que o Deus moveu o coração deles para ficar com o rei, estavam achando que aquele rei já não tinha autoridade nenhuma, que não mandava coisa nenhuma. Acabaram de escolher o rei e já estava falando mal do governante, não é assim? Você vota numa pessoa, no dia seguinte que ele assume, você já começa a falar mal dele? Pois é. E aí o povo já estava começando a se dispersar. E Saul, percebendo isso, que o povo estava se dispersando, disse assim, versículo 9, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele não era sacerdote, ele não podia oferecer holocausto algum diante do Senhor. Não é qualquer pessoa que pode simplesmente sair fazendo as coisas de Deus. Não é qualquer um, por exemplo, que pode celebrar um casamento. Você pega seu amigo de infância e fala, você vai fazer eu casar? Você vai ficar lá na frente falando os votos de núpcias para eu casar com a minha esposa? Claro que não. Você vai pegar quem? Um padre, um pastor, um sacerdote de Deus. Não é qualquer um que pode fazer as coisas de Deus. E naquele instante ele fez justamente isso. Ele falou assim, o povo está saindo de perto. Não estão me levando, não estão dando autoridade para mim. Só que ele já estava se sentindo, eu sou o rei. Sabe o que eu vou fazer? Traz aí os bois, as vacas, as ofertas pacíficas. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um holocausto. Eu posso, eu sou o rei. Não podia não. Não podia não. E ele sabia disso. Ele não era sacerdote. Ele não podia oferecer sacrifício ao Senhor. Versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, pensa que Deus aceitou? Claro que não. Eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Questão ali de horas. Acabou de oferecer o holocausto, Samuel aparece. E Saul saiu todo feliz para encontrar com Samuel. Versículo 11. Então disse Samuel, o que fizestes? Que foi que você aprontou? Porque ele viu ali a cena dos animais mortos. A oferta sendo entregue ali no altar. Falou, que foi que você fez? E disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, estava todo mundo indo embora, ninguém queria mais ficar comigo. E tu não vinhas nos dias aprazados, no tempo que você falou, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Versículo 12, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Eu estava vendo que os inimigos já estavam concentrados, o povo já estava indo embora, os que estavam comigo. Ah, o que eu fiz? Eu ofereci um holocausto. Ué, o que a gente faz quando tá nervoso? A gente ora. Tudo bem que eu não orei pra Deus, porque ele falou aqui, a Deus eu não orei, mas eu ofereci um holocausto, quem sabe ele veio e me ajuda. 13. Então Samuel disse a Saul, procedeste neciamente, loucamente, você sabe que você não é sacerdote, como é que você foi oferecer holocausto para Deus e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou? Porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Quando eu voltasse, eu, sacerdote Samuel, eu, ungido de Deus, ia oferecer sacrifícios por você e holocausto pelo teu povo, e você seria confirmado rei. Mas agora, ó, o Senhor não vai mais fazer isso. Versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Você vê, nem assumiu, já fez merda, já desobedeceu a Deus, já provou que não podia ser mesmo alguém usado por Deus. Versículo 14, agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O seu reino ia ser confirmado agora, mas agora acabou de tirar o reino da tua mão.
e ele já preparou um homem segundo o coração dele para eu ungir no teu lugar. Olha só que palavra difícil de receber. Mas ele conhecia os mandamentos do Senhor e ele praticou o holocausto sabendo que não poderia fazer isso. 15. Não foi nem tanto o pecado maior oferecer o holocausto porque ele não era sacerdote. O pecado maior foi desobedecer às ordens de Samuel, que era um homem de Deus, e sabendo que já tinha lei de Deus falando a respeito de tudo isso, que ele não poderia desobedecer. A desobediência para Deus é pecado mortal. Nós vamos ver isso aqui agora. Versículo 15. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. Foi contar o povo. Lembra que Deus não gostava que contava o povo? Só quando ele mandava, faça o censo. Uma vez Davi foi fazer o censo e Deus não tinha mandado, Deus ficou muito bravo com ele, mandou até praga. Pois é. E aí, ó, versículo 16. Saul e Jonatas, seu filho. Saul tinha alguns filhos, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, mas nesse instante, Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. Ficaram ali, os filisteus não avançaram sobre ele, como ele estava dizendo que ele foi obrigado a fazer o holocausto, porque o povo estava saindo de perto dele, porque os inimigos já estavam concentrados e vinham atacar eles. Nada a ver. Você viu o povo, o inimigo ficou acampado num canto, eles ficaram acampados em outro e não teve guerra naquele instante. 1 Samuel agora, capítulo 15, versículos de 1 a 5, 7, 11, de 3 a 35, sempre aqui do lado. Então, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel, e ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia ao Egito. Isso aqui é lá no passado, quando o povo saía da terra do Egito, eles pediam para passar por algumas terras, e muitos reis não permitiam que eles passassem pelo meio da terra deles. E Deus lança uma profecia naquela época, lá na época de Moisés, onde ele dizia assim: todos esses povos eu vou riscar o nome deles da face da terra. E o Amaleque era um desses, os amalequitas, tá? Não deixou o povo passar naquela época. E Deus está falando assim: eu me recordei do que fez Amaleque. Chegou a hora de eu colocar o castigo sobre ele. Versículo 3. Vai, pois, agora, ainda falando para Saul, tá? Apesar dele ter pecado, o reino ainda estava sobre ele, porque Samuel ungiu Davi, né? Acho que nós vamos ver aqui mais pra frente. Ele unge Davi, mas o Saul ainda estava no comando. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Olha só o detalhe. E destrói totalmente. Porque Deus tinha falado que ia acabar com esse povo todo, ia arriscar o nome deles, de todos os inimigos de Israel, da face da terra. E acabou de falar o Samuel para o Saul: vai agora e fere o Amaleque. Destrói totalmente tudo que tiver e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois, as ovelhas, os camelos e os jumentos. Mata tudo, vai entrar lá, não vai sobrar nada vivo. Nada. Não é para pegar despojo, não é para pegar as mulheres, porque em guerra eles pegavam os gados, as joias, os tesouros da terra, matava só os homens, trazia as mulheres para ser escravas e esposas deles. Nesse caso, Deus falou: vou exterminar eles da terra. Mata tudo, até menino de peito, mulher, criança, boi, vaca, tudo. Não vai ficar nada vivo. Tô riscando o nome deles da face da terra. Versículo 4. O que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Olha quanta gente convocou. Ele era o rei naquele instante, convocou milhões 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Ah, dá milhões. 5. E chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. 7 agora. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Versículo 8. Olha o que o doido fez. O que falou no versículo 3? Destrua Amaleque totalmente. Olha o versículo 8. E tomou vivo Agag,
o rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a fio da espada. Olha o que ele fez. Pegou vivo o rei. Deus não falou mata tudo? Ele pegou vivo o rei. E mais, o povo ainda pegou todo o gado. Nós vamos ver isso agora. 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e das vacas e da segunda ordem, e usou aos cordeiros o melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Eles mataram os homens, eles mataram as mulheres, eles quebraram os ídolos, derrubaram altares, tudo que era vil e desprezível, eles se sentiram mesmo, fizemos a ordem de Deus, matamos todo mundo. Ah, mas o rei a gente deixou viver. E os bois, as vaquinhas, o jumento, o melhor dos cordeiros, o melhor, tava tão gordinho, tava tão bonitinho, ai que dó de matar o bichinho. Ah, vamos levar pra nós. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 11, arrependo-me de haver posto Saul como rei. Olha, quando Deus se arrepende de alguma coisa. A outra vez que Deus se arrependeu de alguma coisa, ele tacou o dilúvio na terra e matou todo mundo. Ele falou, me arrependo de ter feito o homem. Acabou com tudo, sobrou só Noé e os 7 que estavam na arca com ele, sobraram só 8 pessoas. Desta vez Deus falou de novo essa palavra terrível, arrependo-me de haver colocado Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras nenhuma vez. Desde o começo começou a fazer tudo errado. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ficou triste demais. Triste demais, e a noite inteira passou orando. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. O Samuel foi a Saul, Saul estava falando pro Samuel, né? Bendito seja, todo feliz, venha, que bom que você chegou, agora se cumpriu a palavra do Senhor, olha que legal, não sei o que, tanto alegre, porque foi pra batalha, venceu, exterminou todo mundo não, o rei e os boi pegou tudo. Versículo 14, então disse o Samuel, que balido de ovelhas é este que eu estou ouvindo, e que mugido de vaca é esse que eu ouço? Ele falou assim, matou todo mundo? Aqui não tinha nada. Que barulho... Ó, Sansão aqui. Que barulho é esse que eu tô escutando? Que balido de ovelhas e mugido de vaca é esse que eu tô ouvindo por aqui? 15. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo, não foi eu, tá? Ele era autoridade, não era? Ele já estava até oferecendo um holocausto para Deus porque ele se sentiu o cara. Aí ele chega e fala, o povo, não fui eu. Pegou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer a Deus. Olha que intenção boa do coração do povo. Eles queriam oferecer essas coisas boas, essa vaca gordinha, esses animais muito bem cuidados, em holocausto para Deus. Por isso que eles pegaram. O resto, porém, totalmente destruímos. Não importa a intenção. Se você queria dar o melhor para Deus, dá o seu melhor para Deus, não o melhor dos outros. Ele falou para destruir tudo de Amaleque e eles não fizeram isso. Mas olha, desculpa, o povo poupou para dar para Deus. Não foi para nós, hein? É para dar para Deus. Deus queria aquilo. 16. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Eu já sabia do que aconteceu. E ele disse, fala. 17. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Você não era o menor de todos? Não menor de tamanho, né? Que por isso ele era quase um gigante. Mas o mais insignificante, o que não significava nada mesmo diante de uma tribo. Você não era o menor e Deus não te colocou rei de Israel? De toda a nação escolhida dele? 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. 19. Por que, pois, deste ouvidos à voz do Senhor? Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançasse ao despojo, pegou mesmo as coisas boas que sobraram e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor?
20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Eu dei bola sim pro que Deus falou, tá bom, Samuel? Eu só trouxe o rei, mas eu matei tudo. Não foi bem assim. Mas quem faz errado sempre tem uma desculpa, é ou não é? Lembra da história de Adão e Eva? Quando houve o pecado? Quando a Eva comeu a maçã e trouxe o pecado para este mundo, ela deu para o marido dela também, que conhecia a Deus, andava com Deus, via Deus assim cara a cara todo dia, era a primeira criação de Deus. Aí Deus chega para ele e fala: Adão, você comeu da fruta? Ah, eu comi, mas foi a mulher que me deu. Aí foi para a mulher: você comeu da fruta? Ah, e deu para o seu marido? Ah, comi, mas foi a cobra que me deu. Aí vai para a cobra foi Satanás. Todo mundo faz errado e coloca a culpa no outro. Aqui estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Foi o povo. Eu fiz tudo que Deus mandou. E não estou fazendo nada errado não. Só poupei o rei e as vacas. O resto eu matei tudo. Eu cumpri totalmente a ordem do Senhor. Como totalmente? Ele falou: mate tudo. Cumprir a ordem pela metade não é fazer como Deus mandou. E Deus detesta isso. Ordem cumprida pela metade. Isso é desobediência. Versículo 21. Mas o povo, não fui eu, o povo, tomou o despojo das ovelhas e das vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O povo vai oferecer para Deus essas coisas, não é para ficar com a gente. Ah, que Deus gosta mesmo de sacrifício de ovelha. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios em que se obedeça a palavra do Senhor? Você acha que Deus mesmo gosta de holocausto e sacrifício do que obedecer a palavra dele? Deus não está nem aí para esse negócio de ficar matando ovelha. O que Deus pedia desse negócio de matar animais era por causa do sangue, porque o sangue era a aliança de Deus com o homem, e depois futuramente ele mandou Jesus Cristo, e acabou com esse negócio de sangue de animal. Agora só o sangue de Jesus tem poder, só o sangue de Jesus cura, só o sangue de Jesus Deus aceita em sacrifício. E Deus estava falando justamente para ele: você acha que Deus tem prazer em holocausto, de ficar matando animal, do que observe a palavra dele? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, essa frase é famosa na Bíblia, hein? Todo mundo prega, todo mundo fala. Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vocês podiam ficar anos e nunca oferecer um boizinho para Deus. Você pensa que ele ia ficar triste com vocês? Não. O importante era obedecer o que ele mandou. Obedecer é melhor do que sacrificar, disse Samuel. Pegou pesado com ele. Mereceu, né? Versículo 23, olha só. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha que grave isso, gente. Você tá na sua igreja reclamando que não gosta do pastor, que as irmãzinhas faz fofoca, que só você é o certo, sai da igreja. Se não gosta da doutrina da igreja, porque usa saião, porque é isso, porque não pode aquilo, porque não pode beber, porque não pode fumar, porque não pode não sei o que, sai da igreja. Ficar na igreja falando mal não adianta. Ficar num trabalho falando mal do patrão, falando mal dos colegas de trabalho, não pode. Se não tá contente, sai. Olha o que ele fala aqui: rebelião é como pecado de feitiçaria. Quem se rebela contra alguma coisa está se rebelando contra as suas autoridades. Está saindo na rua aí para fazer campanha contra o impeachment da presidenta. Não foi você que colocou ela lá? Ora, então para de graça, meu filho. Deus está falando exatamente isso. Rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar, o que é porfiar? Discutir, teimar. Tem gente que fica porfiando o tempo todo, igual o Saul estava fazendo aqui. Não, mas não foi eu, foi o povo, mas eu fiz o que estava certo, você que está dizendo que não está, desse jeito, ficar porfiando, ficar discutindo, ficar teimando, com um profeta de Deus ainda, é como iniquidade e idolatria. Iniquidade é pecado, pecado que não é perdoado. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus já tinha rejeitado Saul antes, já tinha falado que ia mandar um homem segundo o coração dele. Samuel já estava se encaminhando para ungir Davi, mas Deus ainda deu uma chance para ele. Mesmo assim, na segunda chance, olha o que ele faz. E olha que isso é grave, hein? Isso é em todos os aspectos da nossa vida. Como eu falei para você, na igreja, no trabalho, é com a sua política, é com o seu futebol, é dentro da sua casa. Ah, não gosta do que sua mãe faz? Reclama o tempo todo da ordem da sua mãe e do seu pai? Sai de casa, meu filho. Cresce, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, vai pagar teu aluguel, pagar tuas contas. Depois você pode falar mal do teu pai e da tua mãe.
Nem assim pode falar mal, viu? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Dentro da casa dos outros tá falando mal. Tem gente que mora de favor e fala mal da pessoa que mora junto. Tem gente que mora lá num fundinho da casa dos outros e fala mal do dono da casa. Ô, cresce, aparece. Depois, quando você tiver autoridade de alguma coisa, que você se sustentar, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Enquanto você está debaixo de autoridade de alguém, respeite. Rebelião é pior que pecado de feitiçaria. Versículo 24. Então, disse Saul a Samuel, pequei. Agora ele reconheceu, né? Entre aspas. Tá bom, vai, tá tirando o reino de mim? Que vergonha. O que vão pensar? Como é que vou falar agora que eu não vou ser mais rei? Pequei, tá, pequei. Porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu fiquei com medo do povo. Agora ficou com medo do povo, né? 25. Não era rei? Desce a ordem, não pegue nada. Quem pegar daqui vai morrer. Mas não, deixou. Aí fiquei com medo do povo. 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Me perdoa. Volta comigo, vai, senão o povo vai ver que eu estou voltando sozinho sem o sacerdote de Deus. O que vão pensar? Porém, Samuel disse a Saul, no versículo 26, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. 27. E, virando-se Samuel para sair, lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e eu tenho dado ao teu próximo melhor do que tu. Tá pensando o quê, seu cabeça de pudim? Hoje o Senhor rasga o reino diante de ti e coloca um melhor do que você. É difícil a pessoa ouvir isso, né? Peguei um melhor do que você. Coloquei no seu lugar um melhor do que você. Vou colocar fulano para dirigir tal empresa. Ah, mas eu tô 30 anos naquela empresa, o cargo de gerente agora era meu. O fulano entrou faz 2 semanas e já vai ser gerente no meu lugar? Como assim? Aí chega o dono e fala, peguei alguém que é melhor do que você. Já pensou? Que tapa na cara ele recebeu naquele instante? Pois é. Peguei alguém que é melhor do que tu. Agora versículo 29. E também aquele que a força de Israel não mente, nem se arrepende. Aquele que é em Deus, a força de Israel, que não mente e não se arrepende. E olha que Deus falou, me arrependi de ter colocado Saul, hein? Por isso que eu falei, quando Deus volta e fala uma palavra dessa, é terrível a consequência. Porquanto não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Essa frase também é famosa, né? Todo mundo fala. Versículo 30. Disse ele então, pequei, já admiti que eu pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Teu Deus. Por que ele não falou adoremos ao Senhor nosso Deus? Porque já não era Deus dele faz tempo, talvez nunca tivesse sido Deus dele. Volta comigo para honrarmos o Senhor teu Deus. Então, voltando, Samuel seguiu a Saul e adorou ao Senhor, porque ele temeu Saul naquele instante. Um homem que não tem compromisso com Deus, Samuel podia ser morto ali naquele momento. Então ele falou, tá, vou voltar. Vou voltar, mas ele estava arrumando um jeito de sair pela direita, sabe? 32. E disse Samuel, trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. E disse Agag, na verdade já passou a amargura da morte. O Agag veio todo feliz lá. Ai, não me mataram, que bom. Tô livre. Agora quem me chamou? Samuel, o profeta de Deus nesses dias. O próprio Samuel me chamando. Chegou lá todo feliz. Versículo 33. E disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel cumpriu a ordem de Deus, falou, Saul não fez e você é mau. Você matou muita gente, agora ó, espada. Já era, despedaçou Agag e fez picadinho. 34. Então Samuel foi a Ramá, e Saul subiu para sua casa em Gibeá de Saul. 35. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Olha só que situação. Agora nós vamos para 1 Samuel, capítulo 16.
versículos 1, 7 e de 10 a 14. Então, o versículo 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reinasse sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho-me provido um rei. Versículo 7 agora. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Por quê? Porque aí entre o versículo 1 e o versículo 7, Samuel chegou na casa de Jessé e logo viu o filho dele mais lindo, o mais velho e mais forte, mais robusto, e ele tinha pose de rei. Aí o Samuel falou assim, nossa, pensou, esse cara é o rei, Deus me mandou no lugar certo. Adoro quando Deus faz essas coisas, ele manda no lugar certo. Aí Deus já falou com ele: não, calma aí, não é esse. Não é esse. E aí ele falou assim: não atentes para a sua aparência. Olha só, o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse aí, o primeiro, não. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem todos. Davi era o oitavo. Fora as irmãs, né? Versículo 10. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos, os homens, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Versículo 11. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. O pai falou até com desprezo: eu tenho mais um, sim. Ele tá lá apacentando ovelha. Deve estar fedendo. Olha os outros aqui tudo bonitão, você não quer nenhum desse? E ele não podia contrariar o profeta de Deus, Samuel, o cara. Entendeu? Não podia contrariar. Ele falou: mas ele é menor de todos. E ele tá lá apacentando ovelha. Samuel deu uma ordem: manda chamar. Porque enquanto ele não chegar, ninguém come, ninguém senta pra comer aqui. Nossa, imagina a cara dos irmãos. Deve ter feito igual os irmãos de José. Esse daí, pois é, ficaram com raiva dele. Versículo 12 agora. Então mandou chamá-lo e fez ele entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Davi era ruivo, viu? E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel deve ter ficado até surpreso. Tudo bem, ele era ruivinho, era bonitinho, tava lá com cheirinho de ovelha, mas aí Deus falou: é esse. 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos teus irmãos. Que honra! Que honra! E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. E olha o versículo 14. Então o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Ah, Sansão. Gente, o Sansão, vocês estão acostumados, né? Que todo vídeo meu ele apronta. Pois é, ele quer se cobrir de novo. Então, olha o que aconteceu. Quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. E ao mesmo instante, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E ainda pior, Deus, o próprio Deus, mandou um espírito mau atormentar o Saul. Olha, tem uma parábola sobre isso, né? Se a casa tá limpa, vazia e totalmente adornada, o demônio que saiu de lá volta com 7 piores. Cuidado! E aí, passando mais pra frente um pouquinho, nós vamos para 1 Samuel 16, nós vamos para 1 Samuel 25, aonde morreu Samuel. E é aí que nós vamos entrar no falso Samuel. Tive que falar com vocês a respeito da vida toda de Samuel, algumas coisas, né? Para vocês entenderem quem foi Samuel, que homem de Deus maravilhoso, que profeta exemplar foi Samuel. E também quem foi Saul, para vocês verem o que a desobediência causa na vida de uma pessoa. Aí, em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, diz assim: e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã.
eles choravam por uma pessoa quase 30 dias, né? Ou 30 dias ou até um pouquinho a mais, depende da situação lá. Tá bom? Samuel morreu. Morreu, foi sepultado, todo mundo chorou, beleza. E aí, após a morte de Samuel, apesar de Samuel ter ungido Davi, Davi não assumiu o poder totalmente, porque Davi era um homem que temia a Deus, e nós vemos isso através da história da vida dele, apesar dele ter pecado lá com Urias, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi, Davi amava Deus, fazia tudo pela obra de Deus. E derrotou Golias, fez coisas grandes e mais. Todo rei que assumia o poder, quem queria assumir o poder depois dele matava ele. Era assim, subia um rei, o outro queria o poder, ia lá, matava ele. Davi nunca tentou contra a vida de Saul. Ele falava, quem sou eu para colocar a mão sobre um ungido do Senhor? E até as pessoas que tentavam matar Saul, Davi impedia. Ele falava, ninguém vai tocar na vida dele. Mas todo mundo falava, você já não é rei, você já não foi ungido, por que você não toma logo posse do poder? Ele falava, eu não tocarei no ungido do Senhor. Não é porque ele gostava de Saul, é porque ele tinha respeito por Deus. Ele obedecia a Deus, o que foi totalmente ao contrário de Saul, porque Saul desobedeceu Deus desde o primeiro minuto que foi ungido rei. Davi não. Davi amava tanto a Deus, respeitava tanto a Deus, falou, o dia que o cargo de rei tiver que ser meu, ele vai me dar, eu já fui ungido mesmo, não vai passar outro na frente. Mas eu não tocarei na vida do ungido do Senhor. Teve várias oportunidades. Lá na caverna, então, Saul entrou na caverna, lá no meio da batalha, pra ir fazer o número 2. Pois é, a hora que tava agachadinho lá, Davi chegou por trás, porque Davi tava com seus homens dentro da caverna escondido. Cortou o manto de Saul. A hora que Saul saiu da caverna, ele falou, ei, Saul, olha aqui o manto. Quando ele olha assim do lado e vê que a roupa dele tá cortada, ele falou, caramba, Davi poderia ter me matado e não matou. E várias outras situações, Davi teve perto de matar ele e falou, eu não vou colocar a mão no ungido do Senhor. Olha aqui o que eu fiz, mas não coloquei a maldade do meu coração, não foi maior do que o amor que eu tenho por Deus e não te matei, ele falava para Saul. Interessante, né? E aí nós estamos falando do falso Samuel, e agora vai começar a tal da sessão espírita, presta atenção. Nossa, já deu bastante tempo de vídeo, né? Então continua sentado que nós já vamos terminar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo de 1 a 20. Nós vamos pular o versículo número 2, eu vou falando para vocês cada versículo que eu vou lendo, tá? Versículo 1. E sucedeu que naqueles dias, que juntando os filisteus, os exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, os filisteus sempre foram os inimigos de Israel desde o princípio, né? Disse Aquis a Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Vou pular o 2, vamos pro versículo 3. E Samuel já estava morto, e todo Israel já tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Depois que Samuel morreu, Saul resolveu cumprir algumas ordens de Deus. Falou assim, agora eu vou ser o cara bonzinho. Já estava atormentado pelo espírito mal, já tinha passado pela mão de Davi, que quase morreu várias vezes e Davi não matou ele. Mas aí ele falou assim, não, agora eu quero ser bonzinho. Eu vou cumprir as ordens de Deus e vou matar todos os feiticeiros, tudo que envolver magia negra, feitiçaria, adivinhação. Eu vou exterminar com tudo. E aí tentou fazer uma coisa boa, mas que pra Deus não adiantou de nada, né? Deus só usou ele ali naquele instante para cumprir uma ordem. Mas ele achou que ele fazendo aquilo, desterrando os adivinhos e os encantadores, quer dizer, acabando com todos os adivinhos e encantadores. Ele achou que ele ia fazer alguma coisa boa. Versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul e todo Israel, e acamparam-se em Gilboa. 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. Quando ele viu, no mínimo era uma cidade mais alta, né? Os filisteus estavam em Sunem e Israel com Saul em Gilboa. Então quando ele viu, provavelmente lá embaixo assim, o acampamento dos filisteus,
o tanto de gente que estava com os filisteus, e Saul já não andava mais com Deus, eram poucas pessoas que estavam ali com ele, apesar de ser um grande exército, era bem menor do que o exército dos filisteus. Ele estremeceu o seu coração. Versículo 6, e perguntou Saul ao Senhor, aí resolveu falar com Deus. Depois de tanto tempo, de tanta merda que fez, desculpa a palavra, mas foi isso que ele fez. De tanta merda que ele fez, quando ele viu que ele podia morrer de alguma forma, que ele ia ser derrotado mesmo, Samuel já tinha morrido, não estava mais ali para ajudá-lo, e aí ele fez o quê? Resolveu orar ao Senhor. Porém, estamos lendo o versículo 6 de 1 Samuel 28, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Tudo que Deus usava para falar com as pessoas, Deus não falou mais com Saul de forma alguma. Deus se calou. E quando Deus se cala diante de uma pessoa, toma cuidado. Se você já percebeu que Deus não está falando mais com você, nem te dando direção, vai ver onde você está errando. Porque coisa pior vem por aí. Olha só, ele resolveu, depois de toda a situação, ir orar para Deus. Deus não falou com ele de forma nenhuma. Versículo 7. Então disse Saul a seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Você acabou com os feiticeiros, Saul. Mas lá na cidade de Endor ainda tem uma mulher que está profetizando. Uma feiticeira. Olha a atitude dele. Deus não fala mais comigo, então eu vou procurar uma feiticeira. Alguém do além tem que falar comigo. Tô sozinho aqui. Porque alguém do além tivesse se convertido a Deus com choro, com pranto e realmente voltado para Deus, Deus não ia abandonar ele. Não deixou ele no poder desse tempo? Deus não podia ter mandado uma doença como mandou em vários reis e matou? Não podia ter mandado outra pessoa que não fosse Davi vir de fora e exterminar Saul e não fez? Por que Deus deixou ele lá? Porque Deus não tinha consideração pela vida dele. Ele podia muito bem ter voltado para Deus, porque Deus ama todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus deixou ele no poder. Não era um ungido de Deus, não tinha óleo derramado na cabeça dele, óleo da unção, óleo de Deus. Ele podia sim ter voltado para Deus, mas que ele falou: Deus não fala mais comigo, então tá, então vou procurar uma feiticeira. A coisa que Deus mais abomina. Deus abomina a feitiçaria. Versículos aqui do lado, tá certo? Não se perca. Deus abomina a feitiçaria. Mandou chamar a feiticeira. E aí falaram pra ele: ó, lá em Endor, na outra cidade, tem uma mulher que ainda tá fazendo macumbaria. Versículo 8. E se disfarçou Saul, que se ele chegasse lá como o rei, ela já ia fugir, porque ele mandou matar todos os feiticeiros. Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi com ele 2 homens. De noite chegaram a mulher, de noite ainda, na parte clandestina. Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria. Quero mesmo a macumba da braba. Minha vozinha que falava braba. Quero mesmo a macumba da braba aqui. Quero pelo espírito de feitiçaria. Olha só. Pelo espírito de feitiçaria que você me adivinhes e me faça subir quem eu te disser. E a mulher, claro, né, se sentindo a feiticeira, versículo 9, então a mulher disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez. Ela falando para ele como se não soubesse que ele era Saul, mas depois isso é revelado para ela. Eis aqui que tu sabes o que Saul fez. O que Saul fez? Destruiu todo mundo. Como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, cumprindo até uma ordem de Deus. Por quê, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer morrer? Você sabe muito bem o que Saul fez com os feiticeiros. Como é que você quer armar um laço para mim agora só para me fazer morrer também? Não vou adivinhar nada para você não. Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Alguém que nem acreditava mais em Deus, que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele, e ainda foi jurar para a feiticeira: eu juro em nome de Deus. Se Jesus estivesse lá naquela época, ele ia falar: eu juro em nome de Jesus. É como muita gente faz hoje: eu juro, eu juro, eu juro. E a Bíblia diz: não jureis por nada. Por nada. É proibido jurar. Você não sabe disso? Versículos aqui do lado. É proibido jurar.
Um cara que estava procurando uma macumbeira, uma feiticeira, chega lá e fala: eu juro pelo Senhor, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá sobre isso. Eu juro por Deus que eu não te mato. Mas que coisa, nem ela devia acreditar no juramento. Um cara que está procurando uma feiticeira vai jurar por Deus? Como? O juramento já está cancelado. Olha aí uma falha. Versículo 11. E a mulher então lhe disse: a quem farei subir? Já vou explicar, hein? E disse-lhe: faze-me subir Samuel. Olha só os erros aí. Quando alguém, e agora nós vamos entrar de fato na sessão espírita aqui na macumbaria total. Quando alguém, algum profeta, nem que seja profeta dentro da igreja, que eu tô aqui falando com crente. Tudo bem que tem gente que assiste que não é crente, mas principalmente hoje dentro da igreja tem muito disso. Você vai numa igreja, é só adivinhação. Você chega na porta, já vem as irmãzinhas: eis que te digo, isso, 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 isso. E lá no altar, quem tá pregando já olha pra você: é pra você mesmo, Deus tá falando isso, isso, isso pra você. Aí vira pro outro: ei, Deus tá falando isso, isso, isso. Não se prega mais a palavra de Deus. Fica andando lá no meio da multidão o tempo todo, só entregando profecia. E todo mundo: ai, tomara que ele fale comigo, tomara que ele fale comigo, tomara que ele fale comigo. Não é assim? É o que tá acontecendo na igreja nos dias de hoje. Se você quer saber se a profecia é de Deus, porque profecia, gente, não é de demônio, não. Profecia não é só do capeta, não. Deus entrega profecias, e profecias verdadeiras, e na minha vida várias se cumpriram. Assim como eu também profetizei na vida dos outros, justamente cheia do Espírito Santo de Deus. Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. Eu vi a palavra que saiu da minha boca se cumprindo. Nesse momento a gente sabe quem profetiza por Deus e quem profetiza por demônios. Nesse instante, olha o que a feiticeira falou. Vamos pegar aqui. A mulher então disse no versículo 11: a quem te farei subir? Gente, só sobe quem está embaixo. Se ela tivesse falado: quem eu farei descer? Descer do céu para falar com você. Quer falar com quem? Com o anjo Miguel, com Gabriel, com sei lá quem? A quem eu farei descer? Não, ela disse: a quem eu farei subir? Por quê? Porque ela só mexe com o espírito do mal, só mexe com o espírito do inferno, só mexe com o demônio. Porque quem morreu não volta. A Bíblia diz que é necessário que a gente viva uma vez, depois disso é o juízo. Não existe vida após a morte dessa forma, que alguém pode voltar, pode sair falando. Tem gente que vai em sessão espírita receber psicografia. Aí pega lá uma carta e fala assim: olha, é mesmo a letra do meu papai. E ele falou coisas que só eu e ele sabia, que ninguém sabia. Claro, Satanás está aí na tua casa, ele sabe tudo que você faz desde o dia que você nasceu. Não tem nada escondido dele, ainda mais quem não anda com Deus. Não tem um bloqueio, não tem uma barreira que Deus possa proteger. Vai ser com a letra do seu pai, vai ser com a letra da sua mãe, vai falar coisa que só vocês dois sabiam, vai imitar a voz. Tem médium aí que quando recebe um espírito lá, que vira o cavalo dele, não é assim que fala? Começa a falar com a voz da pessoa que morreu. Você fala: é o fulano que está encarnado ali nele mesmo. E eu posso falar assim com propriedade dessas coisas, porque cresci com macumbaria na minha família e servi lá no kardecismo durante 10 anos. Já falei isso pra vocês em outros vídeos. Eu aplicava passe, eu estava totalmente envolvida com Satanás transvestido de anjo de luz. Eu ouvia vozes, eu via esses demônios. Por isso que eu falo assim: ah, a feiticeira tá mentindo quando diz que vê, quando diz que ouve. Não, ela vê mesmo e ela ouve mesmo, porque eu via e eu ouvia. Eu lia a carta, eu lia a mão. Olha que coisa do inferno. Eu era uma bruxa, eu era uma feiticeira. Já falei disso com vocês lá no vídeo da minha Vivara. Pega o vídeo da Vivara onde eu mostro a borboleta. Cadê minha borboleta? Aqui. Onde eu mostro minha borboleta. Essa borboleta aqui, ela significa minha vida. Aqui, dá pra ver? Aqui. Ela foi a transformação que Deus fez na minha vida. Eu era bruxa, eu era uma feiticeira. Eu fazia tudo que essa mulher aqui faz. Também fazia subir quem eu queria. E Deus transformou a minha vida da água para o vinho. Hoje eu sou uma pastora de Deus, uma ungida do Senhor. Reneguei todos esses demônios. E ela, nesse instante, olha o que ela falou: quem eu vou fazer subir? Aí você já sabe, se você escutar uma profecia, como é que uma profecia é de Deus e como não é. Primeiro que Deus não manda espírito nenhum que já morreu voltar para falar com ninguém. Morreu, tá morrido. Morreu de verdade. Vai ressuscitar só no arrebatamento ou no julgamento dos últimos dias. Não tem outra chance. Não volta. Tá bom? Não volta.
Então ela falou, quem eu farei subir? Subir da onde? Subir do inferno, porque quem tá embaixo só pode subir. E nesse instante ele queria ver quem? Samuel. Faze-me subir Samuel. Por que subir Samuel? Ele mesmo estava falando que Samuel estava no inferno. Olha só a loucura de uma pessoa que mexe com encantamentos, que mexe com feitiçaria. Versículo 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, porque o demônio se manifestou, o enviado de Satanás, Satanás desceu com quem? Com um terço dos anjos, que viraram demônios. E aí ele falou, vai você lá, ô fulaninho, demônio número 50. Ou 50, vai lá. Porque, né, um terço dos anjos, quantos milhões de anjos que tinham? Aí ele mandou o demônio 50. Vai lá, 50, sobe. Vai enganar lá o povo. Ah, mais um consegui. Porque ele adora Satanás, Lúcifer. Adora quando alguém vai consultar profetizas, quando alguém vai usar de feitiçaria, principalmente para querer falar com o morto. E aí ele falou, vai lá, demoninho número 50, sobe lá. Faz igual Samuel, coloca a roupa igual de Samuel, se transveste, né? Porque eles não têm roupa no inferno. Mas assume a forma de Samuel. E aí ele sobe. E aí sobe do inferno. E aí vendo a mulher, versículo 12, a Samuel demônio, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu és mesmo Saul. Ele chegou lá disfarçado. E aí falou que não ia matar ela de jeito nenhum. Jurou por Deus que não ia matar ela de jeito nenhum, que não ia denunciar ela para Saul, só que ele era o próprio Saul. E aí o demônio sobe e já entrega ele, porque Satanás é assim. Satanás faz o homem o quê? Roubar, estuprar, matar. Mas depois ele sai de perto. E aí acontece o quê? O homem fica preso. Aparece a polícia, prende o cara, e aí ele fala, ai doutor, eu sou inocente. Doutor, eu não sabia o que eu estava fazendo, parece que tinha uma coisa dentro de mim. Não fui eu. Não é assim que bandido fala quando é preso? Exatamente. Porque quando Satanás está encarnado nele, ele se sente o poderoso. Ele vai, ele violenta, ele rouba, ele quebra, ele mata. Mas aí Satanás se retira e fica do lado dando risada. E aí ele volta a ser aquele chinfrinho que ele era. Aquela coisinha do nada que ele era, um ser humano mesmo. E aí ele fala, eu não sabia o que eu tava fazendo. Ai, socorro, eu não fiz nada, doutor, eu não fiz nada. É assim que bandido fala. Pois é, porque é assim que Satanás age. E esse demônio subiu e falou, esse daí é Saul. Ela falou assim, como você faz um negócio desse? Porque ela gritou quando viu aquele demônio transvestido de Samuel, parecendo com Samuel. E disse, por que você tem me enganado se você é mesmo Saul? E aí, versículo 13, o rei disse, não temas. Que é que você está vendo? E a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra, que sobem do inferno. Ela estava dizendo para ele, está subindo do inferno. Como é que Saul podia acreditar que Samuel estaria no inferno se Samuel é um homem de Deus? Mas ele estava louco. Naquele momento, como disse a Bíblia aqui que nós lemos anteriormente, agindo neciamente, loucamente. E aí ela falou assim, está subindo um Deus da terra. Aí versículo 14, e ele disse, como é a sua figura? E ela diz, vem subindo um homem ancião, olha só, e está envolto em uma capa, porque os homens de Deus usavam capa, era o sinal de autoridade, quando alguém era ungido ganhava uma capa, e aí está envolvido numa capa, é um ancião. Tinha a mesma forma que Samuel tinha no mundo. E aí, entendendo Saul que era Samuel, deduzindo Saul que era Samuel, porque cada um quando vai numa sessão espírita, vê quem quer. Você pode ir numa sessão espírita e esse mesmo demônio que apareceu aqui com a forma de Samuel aparecer pra você, e você vai falar, nossa, era o meu pai. A pessoa que tá do lado vai falar, nossa, era meu tio. A outra que estava do outro lado, caramba, é meu irmão, é igualzinho. Satanás, ele se transveste de anjo de luz. E ele aparece para você do jeito que você quiser. A mesma figura de demônio pode significar várias coisas para várias pessoas diferentes. E o que aconteceu foi aqui. Saul deduziu que era Samuel, porque ele queria ver Samuel. Podia ser qualquer outro profeta, se fosse verdade que morto voltava. Podia ser qualquer outro profeta. Não. Não podia ser Moisés? Não podia ser qualquer outro que surgisse lá? Arão usava uma capa? E aí? Não, mas ele falou assim, não. É Samuel. Tô entendendo tudo. É Samuel, é Samuel, é Samuel. E inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou diante daquele demônio. Versículo 15. Samuel, demônio, disse a Saul, por que me inquietaste me fazendo subir do inferno? Por que me inquietaste me fazendo subir? Samuel não está embaixo, tá? Mas
esse demônio, já vendo a fragilidade de Saul, cumprindo as ordens de Satanás, Satanás, demônio 50, sobe lá. Por que me fizeste subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Olha ele admitindo, estou muito angustiado, porque os filisteus estão vindo contra mim, Deus se desviou de mim. Deus só te deixa se você o deixar. Se você não deixar Deus, ele continua com você. E versículo aqui do lado, em 2 Crônicas 15:2, se você deixar a Deus, ele também te deixará. E Saul admitindo isso, Deus se desviado de mim, então não me responde mais, nem pelo ministério de profetas, nem por sonhos, por isso eu chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Deus não fala mais comigo de jeito nenhum, então eu quero saber que alguém que já morreu para vir falar comigo, porque quem está no além sabe de tudo. Idiota, quem está no além está morto. Só quem anda por aí é Satanás e seus demônios, ninguém mais. Mas olha, a pessoa quando está louca, exatamente acontece isso. 16. Então, disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim? Samuel, né? Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem te desamparado e se tem feito seu inimigo? Que você quer saber de mim alguma coisa se o próprio Deus já te rejeitou? Como se ele fosse Samuel, né? Sou o profeta, o que você quer saber de mim se o próprio Deus te rejeitou? 17. Porque o Senhor tem feito para comigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado a seu próximo Davi. Olha o demônio falando. Deus te rejeitou. Sabe o que ele fez? Rasgou o reino da sua mão e deu para Davi. Lá, 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 seu idiota. Olha o espírito de confusão. O espírito de inveja. Naquele momento ali ainda tentando Saul, se lascou, hein? Como se ele fosse Samuel. Eu falei pra você as coisas de Deus e você recusou. Agora, lá, 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 o reino tá com Davi, seu bobão, tirando sarro da cara dele. Ainda teve que aguentar essa. Demônio tirando sarro da cara dele numa sessão espírita. Fala sério. Versículo 18. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. Você desobedeceu a Deus, você se rebelou, você fez rebelião, que é pior que pecado de feitiçaria, que é isso que você está fazendo aqui agora, consultando feiticeira. A sua rebelião contra Deus foi pior de tudo, foi ali que você perdeu a salvação, seu cabeção. Versículo 19, o Senhor, e aí ele trouxe a profecia do inferno, olha só. E o Senhor te entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. Presta atenção que agora vem a profecia para você, Saul. Deus, o próprio Deus, vai entregar tanto Israel inteirinho como você e teus filhos na mão dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Comigo aonde? No inferno. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Olha aí outra coisa mentirosa que você pode olhar e que você pode ver o espírito falso desta profecia do inferno. Ele disse, amanhã você vai morrer. Por que ele já sabia disso? Porque o espírito de morte já estava rondando Saul. Neste instante, quando Deus tira a mão de alguém, lá no outro versículo não falou que Deus já tinha se retirado de Saul? O espírito de Deus se retirou de Saul e se apossou de Davi? Pois é. E o espírito mal de Deus, um demônio, Deus permitiu que ficasse atormentando Saul. Devia ser até esse demoninho 50 aqui que desceu lá para falar com ele, que subiu lá para falar com ele. E aí, ele falou assim, olha o engano. Amanhã, porque ele já estava cercado do espírito de morte, porque ia morrer mesmo. Porque ninguém sabe o dia da morte, viu? Nem adivinhador nenhum consegue dizer amanhã fulano vai morrer, depois de amanhã, daqui 15 dias, dia 10 de janeiro vai morrer fulano, não. Mas ele já estava envolto pelo espírito de morte, já tinha abandonado a Deus, já estava consultando feiticeira, e o demônio que ia matar ele era esse mesmo que estava falando com ele. E ele estava ali naquele instante falando, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Ele estava dizendo estarão comigo no inferno. Mas olha só, Jonatas, que foi o filho de Saul, ele servia a Deus. E Jonatas não morreu também, mas não foi para o inferno. Jonatas voltou para Deus. Está lá no seio de Abraão, como diz a parábola. Então, já mentiu aí.
Primeiro estarão comigo. Ele pensou que ia estar no céu, mas não, era no inferno que aquele demônio Samuel estava falando. Segundo, que você e seus filhos todos vão morrer. Mentira! Não morreu as filhas e não morreu mais um filho que Saul tinha de um outro casamento. Então os filhos dele não morreram todos e Jonatas não foi para o inferno junto com eles. Olha só outra mentira. Versículo 20. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão naquele dia toda aquela noite. Olha só que interessante. Foi consultar o demônio, foi atrás de espírito de feitiçaria, desobedeceu a Deus, jurou falsamente pelo nome de Deus, porque nem Deus ele tinha mais dentro do coração dele. Aí recebe a sentença, você vai morrer amanhã, você e teus filhos, ponto, caiu duro. Não era isso que ele queria ouvir. O que ele queria ouvir era como quando Deus falava com os ungidos dele, ele falava, amanhã eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Amanhã eu vou entregar os amalequitas nas tuas mãos. Amanhã os jebuseus, os ferezeus, os heveus, tudo nas tuas mãos. Deus falava isso e falou através de Samuel, o vivo, Samuel verdadeiro. E Samuel mesmo destruía todos os inimigos de Deus, venceu todas as batalhas de Deus. O próprio Saul venceu algumas batalhas de Deus, mas quando Deus dizia, e aqui ele queria ouvir da mesma forma que Deus falava, só que ele queria ouvir Deus, que já tinha se retirado dele, ele próprio admitiu isso, mas ele foi lá e ouviu voz de demônio. Você acha que o demônio vai falar o quê? Vou te dar vitória? Não, o demônio falou, vou te matar, vou matar você e todo mundo. Olha só, a profecia caiu que nem maluco. Agora nós vamos pular, nós vamos para 1 Samuel, capítulo 31, versículo de 1 a 13. Os filisteus pelejaram contra Israel. Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus. Foi o dia da batalha, era no dia seguinte. Então os filisteus atacaram Israel e acabou com todo mundo. Israel fugiu diante dos filisteus e caíram mortos todos na montanha de Gilboa. Versículo 2. E os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. Aí fala assim, mas se cumpriu, o demônio lá, o demônio Samuel não falou que ia morrer ele, todos os filhos dele? Mentiu. Porque Jonatas, apesar de ter morrido, não foi para o inferno como ele foi, e não morreram todos os filhos dele, sobrou ainda as filhas e sobrou mais um filho que nós vamos falar adiante. Mas mataram os filhos naquele instante, só que Saul ainda continuou vivo, conseguiu fugir um pouquinho. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros os alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros, falou, vou morrer aqui agora. E ele já sabia que ele ia morrer mesmo, versículo 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca da tua espada e atravessa-me com ela, me mata agora. Me mata agora, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. O pajem de arma dele era aquele que andava com Jonatas. Lembra da passagem onde Jonatas foi avisar Davi de que Saul queria matá-lo? E ele pegou um pajem de armas e falou, atira a flecha para lá, e eu vou falar tal coisa para Davi, atira a flecha para cá. Ele andava com Jonatas e Davi e sabia qual era a importância da unção de um ungido. E ele falou, o quê? Eu vou matar o ungido de Deus? Se nem Davi fez isso, não vou matar Saul não. E ele se negou a fazer o que Saul estava mandando ele fazer. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul não morreu matado, como disse o Espírito. Saul se suicidou. Se ele tivesse não se suicidado, talvez ele tivesse ficado vivo. Olha aí outro erro naquela profecia que o demônio trouxe naquele instante. Tudo que o demônio falou naquela sessão espírita foi mentira. A única coisa que coincidiu é que morreu alguns dos filhos, e não todos como o demônio disse, e Saul também morreu. Só que Saul se matou, ficou com medo e se matou. Ele não morreu como o demônio disse que ele ia morrer. Olha só, versículo 5. Pois o seu pajem de armas viu que Saul já era morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Aí falou, agora vou falar que eu que matei ele, se eu não morrer também aqui. Olha a consequência. Mais uma vida que se matou por causa dele, e essa vida será requerida onde? Lá no julgamento do grande trono branco da mão de Saul, viu? Versículo 6. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente com ele naquele dia. Aí todo mundo morreu.
7. E vendo os homens de Israel que desde o lado do vale até o lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. 8. E sucedeu que vendo os filisteus no outro dia, voltando, vindo os filisteus no outro dia, para despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e despojaram as suas armas, e enviaram a terra dos filisteus em redor para anunciá-lo no templo dos seus ídolos entre o povo. Cataram a cabeça de Saul e saíram por aí, escarnecendo. O que ele não queria que acontecesse, aconteceu. Versículo 10. E puseram as suas armas no templo de Astarote, o demônio que eles adoravam lá, Deus Astarote. E o seu corpo fixaram no muro de Betã. Colocaram o corpo do rei dos filhos dele lá no muro para humilhar mesmo e falar: olha aqui, Saul, conseguimos. Olha que vitória do inferno. Que horror. E ouvindo, versículo 11... versículo 9, cortaram a cabeça e despojaram e colocaram lá na casa do seu ídolo, aí colocaram lá na casa de Astarote. E ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade que os filisteus fizeram a Saul, versículo 12, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e o corpo dos filhos do muro de Bet-Seã, e vindo a Jabes os queimaram. Tiraram o corpo de lá, foram mesmo homens valentes, como disse aqui na palavra de Deus, foram lá porque tinham que enfrentar os filisteus, e aí pegaram o corpo e trouxeram de volta e queimou tudo. E tomaram seus ossos, no versículo 13, e sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Olha que final terrível. Pois é, viu o que dá e consultar feiticeiro? Viu o que dá mexer com magia negra? Viu o que dá, pior ainda, desobedecer a Deus? Olha só. E eu já vou encerrando esse vídeo aqui porque ficou super longo, nem sei se todo mundo vai conseguir assistir até o final, mas nós precisávamos falar exatamente sobre esse falso Samuel, sobre o espírito de engano, sobre Satanás que engana as pessoas com as feitiçarias e essas coisas demoníacas de macumbaria, de adivinhação. Cuidado com isso, isso é desobedecer a Deus, e quem anda com essas coisas vai para o inferno, sim, sim. Converta-se antes a Jesus Cristo para tirar essa malignidade da sua vida, senão o seu final pode ser igual ao de Saul, viu? Vamos encerrando então, recapitulando a respeito dessa profecia maligna, beleza? Então, recapitulando, Saul tinha se afastado tanto de Deus que resolveu consultar médiums, pessoas que dizem que falam com mortos, dizem e não falam com mortos, falam com demônios. Como eu disse pra vocês, eu posso assegurar isso porque eu andava no meio deles e eu sei como é que é. Não se fala com morto, se fala com demônio, com Satanás transvestido de anjo de luz. Não foi Samuel que apareceu do mundo dos mortos, pois quem morre não retorna. Foi especificamente um demônio. A médium viu um Deus, entre aspas, porque era um demônio diferente, transvestido com a forma de Samuel, que subia da terra, subia do inferno. Samuel foi um homem íntegro e reto diante do Senhor todos os dias de sua vida, e ele não estaria embaixo, mas no abismo, na parte de baixo da terra. Quem vem de baixo procede do inferno. Saul deduziu que era Samuel, mas não era. Como eu falei pra vocês, qualquer um pode deduzir o que quiser do demônio que está aparecendo ali. Esse demônio diz que no dia seguinte Saul e todos os seus filhos estariam com ele, mas Saul se suicidou. Saul sim foi para o inferno, e não foi com Samuel para o seio de Abraão, se fosse o Samuel verdadeiro. Jonatas, que era servo de Deus, não foi para o inferno no mesmo lugar que Saul, ou seja, para a parte baixa, de jeito nenhum. Jonatas morreu salvo, assim como Davi, Jonatas morreu salvo. Então, e não morreram todos os filhos de Saul. Ele tinha filhas e mais um filho homem, o Isbosete. O Isbosete está lá em 2 Samuel 2, 8 a 11. Então, a palavra não se cumpriu, pois o profeta não era de Deus e o espírito era espírito de engano e de mentira. Deu para entender? Tudo isso que está escrito aqui, nossa, eu falei pra caramba, gente, esse vídeo ficou enorme, mas vai ter que ser assim.
Precisava falar com vocês. Quando Deus me deu essa palavra, você vai falar sobre o espírito de feitiçaria, sobre o engano que está acontecendo no dia de hoje. E isso vai se repetir muito ainda. Hoje, nos dias de hoje, a feitiçaria está crescendo demais. O espírito de engano está reinando por aí. Daqui a pouco acontece o arrebatamento. Tem vídeo aqui no meu canal sobre o arrebatamento. Nós vamos subir, nós seremos arrebatados. A igreja que confessa Jesus Cristo será arrebatada. Só vão ficar aqui justamente esse tipo de gente. Ainda vão adorar a imagem da besta. Ainda vão adorar a imagem do anticristo. Por quê? Porque já gostam de fazer isso o tempo todo em suas vidas. Mas Deus condena. O pecado de rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. Cuidado! Entregue a sua vida a Jesus Cristo e abandone todo e qualquer outro Deus que você venha seguindo, tá certo? Adoração de imagens, curtir feiticeiro, curtir essas coisas de leitura de mão, leitura de cartas, jogo de búzios, não se meta com isso, isso não foi feito para os filhos de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E em breve nós voltamos com mais um assunto interessante para vocês. Então o que eu queria deixar claro hoje é isso. Cuidado com o espírito de rebelião em qualquer situação ou área da sua vida, tá bom? Beijo!